profecias que afirmam o fim dos tempos. Amém? Mas primeiro precisamos observar o que Jesus nos diz. Em Mateus 16:2. Nós vamos ver nesta palavra, Jesus já falando ali para os escribas, para os fariseus, e para toda aquela multidão de líderes religiosos que sempre interrogavam Jesus, E aqui alguém pergunta a Jesus quando será o final dos tempos. E ele fala, que quando amanhece o dia, que está o sol sombrio, com nuvens intensas. Então nós sabemos, nos preparamos porque sabemos que vai chover. E quando o sol está avermelhado e etc, e o céu sem nuvens, a gente sabe que vai fazer sol. Então ele diz aqui, se vós sabeis discernir a face do céu e não sabeis discernir os sinais dos tempos, porque a palavra de Deus, a Bíblia, já nos mostra todas as profecias. Mas hoje nós vamos colocar aqui diante de vocês as profecias que falam do início e do fim dos tempos. A primeira profecia que Jesus falou aos seus discípulos sobre os finais dos tempos. Mateus 24, verso 1. Esse Mateus 24, do versos 1 ao 14. Nós vamos observar essa leitura e nós vamos ver a profecia dos finais dos tempos e também no versos 14, que é o último verso, ele vai nos mostrar sobre aquilo que ele nos escolheu para levar o evangelho dos últimos dias e vai falar justamente disso, do evangelho dos finais dos tempos. Você diz assim, a palavra de Deus diz que não existe outro evangelho a não ser o que Jesus pregou. Lógico, o evangelho não pode ser dois, a palavra de Deus ela não pode ser reduzida a duas intenções diferentes. A palavra de Deus continua sendo a mesma. E esse evangelho do final dos tempos é o mesmo que Jesus pregou, com características diferentes por causa dos tempos, da modernidade dos tempos. Mas é a mesma palavra. Ou seja, gente, até aqui nós já passamos isso tudo, dessas profecias aí, elas já foram ficando para trás, mas aumentou a intensidade de tudo isso, a intensidade das guerras, a intensidade, podemos dizer, das enfermidades, das doenças, de tudo aquilo, cada dia mais aumentou. Nós podemos voltar um pouquinho aqui, podemos ver o 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos hão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós podemos ver aí que Jesus fala do princípio das dores, mas estamos vivendo agora o começo da tribulação, da primeira tribulação, porque nós vamos ver a tribulação que começa agora e vamos ver a grande tribulação do anticristo, ou seja, da besta, do governo da ordem mundial. E agora, esse momento, ele está falando de tudo isso que está acontecendo, das perseguições que vai iniciar as igrejas através do Congresso Nacional, do Senado Federal, para colocarem leis contra, entendeu? A religiosidade. E nesse tempo muitos serão escandalizados devido ao crescimento da internet, das redes sociais, da tecnologia avançada do qual Daniel falava. As pessoas estão sendo escandalizadas porque é câmera por todos os lados, é as pessoas pegando outras pessoas, fazendo coisas erradas e etc. E as pessoas estão levando ao escândalo, falando mal das pessoas e etc. Trair-se-ão uns aos outros. A traição desse tempo, as pessoas não são mais gratas às pessoas que trabalham. Assim como foram com Jesus, hoje piorou muito mais, avançou muito mais. E outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a fé de muitos. Esse período agora, com a religiosidade humana, ela avançou de uma forma incrível. Porque antigamente nós víamos aqueles pastores das pequenas igrejas, que não tinham teologia humana, que pregavam pelo Espírito de Deus, que acreditavam que o Espírito de Deus, ele capacitaria. Hoje é uma modernidade dos homens na teologia humana, deixaram o Espírito de Deus de lado e foram buscar sabedoria nos homens. E Jesus diz, quando isso acontecer, eles teriam operação do erro e seriam os cegos conduzindo cegos. A nossa nação, digamos assim, os nossos cristãos, que deveriam ser os cristãos de hoje, eles são induzidos a uma doutrina humana, induzidos a uma universidade dos homens, onde estudam os seus pensamentos, aquilo que eles acham da Bíblia, aquilo que eles querem falar da Bíblia. Está aí, estamos chegando aos finais dos dias,
E esses homens não estão pregando, na realidade, preparando a igreja para o arrebatamento. Não estão mostrando as ações proféticas que a Bíblia nos mostra para que a gente esteja preparado para esses dias maus que vamos avançar. Olha, 2020 começou esse caso da Covid-19, nós vemos o destroço que foi no nosso mundo de morte, etc, etc. O povo despreparado, para acostumar o povo a obedecer a ordem mundial, para quando chegar a marca do diabo, a marca da besta, as pessoas serem chipadas, ou nas suas testas que já estão, ou então na sua mão direita, como diz a Bíblia. Não é verdade?